Tô aqui para falar com vocês sobre o acidente nuclear de Chernobyl. E vamos ao que interessa. Se vocês estão assistindo esse vídeo para esperar que eu aborde as mutações genéticas, eu sinto muito. Não irei falar. O acidente nuclear de Chernobyl aconteceu em uma cidade soviética localizada na atual Ucrânia. O reator 4 da usina, no dia 26 de abril de 1986, explodiu, deixando o reator aberto e lançando grande quantidade de material radioativo na atmosfera. Na ocasião, a usina passava por uma manutenção quando uma falha humana levou a uma explosão no reator 4. Além da falha humana, a explosão foi resultado de problemas no projeto do reator. Esses reatores eram muito comuns na União Soviética, mas eram considerados altamente instáveis, sobretudo quando trabalhavam com a potência reduzida. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina morreram imediatamente e o incêndio se iniciou. O incêndio no reator se estendeu durante dias e as autoridades locais procuraram sem sucesso apagar a explosão. O reator e seu material radioativo ficaram expostos, fazendo com que esse material fosse lançado na atmosfera. Essa radiação se espalhou e alcançou regiões próximas como Bielorrússia, Rússia, e ambas faziam parte da União Soviética, mas também locais como Suécia, Austrália e até mesmo o Canadá. Eles descobriram em razão dos níveis anormais de radioatividade na atmosfera. A princípio, os soviéticos se negaram a reconhecer que havia acontecido alguma coisa, mas no dia 28 de abril admitiam que o acidente havia acontecido. Pessoal, eles só evacuaram a cidade 3 dias depois. Olha quanto tempo se perdeu, podendo salvar mais vidas. Como mencionado, o acidente de Chernobyl aconteceu devido a falhas humanas durante um teste de segurança. O objetivo desse teste era determinar o tempo em que as turbinas continuavam operantes a baixas potências, após uma queda de energia. Na ocasião, os operadores da usina deixaram de seguir uma série de protocolos, causando assim a estabilidade de um dos reatores nucleares e, consequentemente, uma grande explosão. Ao todo, 2 explosões foram registradas no reator 4 da usina de Chernobyl. A primeira explosão foi suficiente, forte, para desprender o escudo protetor instalado logo acima do reator, que pesava mais de 100 toneladas, lançando para o ar alguns produtos de fusão nuclear extremamente nocivos, como iodo 131, césio 137 e estrôncio 90. A segunda explosão, por sua vez, fez com que mais de 300 kg de blocos de grafite localizados entre as hastes do combustível fossem lançadas para fora das instalações da usina. Com isso, o reator começou a pegar fogo e uma enorme quantidade de elementos radioativos foi lançada para a atmosfera durante cerca de 10 dias, até que o incêndio foi contido. A princípio, a resposta das autoridades soviéticas foi lenta e cautelosa. Eles tinham medo do pânico que poderiam causar. Eles não sabiam a extensão dos danos causados pela explosão e nem que o reator estava exposto, mas ainda assim eles evitaram realizar a evacuação imediata. O trabalho de evacuação demorou 36 horas para ser iniciado e forçou 50 mil habitantes da cidade a saírem dali. Ao todo, o governo soviético mobilizou mais de 1.000 ônibus para retirar a população local. As pessoas foram informadas que seria algo rápido, era uma remoção temporária, e por isso não levaram seus pertences pessoais. Tudo ficou abandonado na cidade. Ao longo dos anos de 1986, um total de 115 mil pessoas foram evacuadas das regiões próximas às áreas afetadas. O total de pessoas evacuadas chegou a mais de 300 mil, uma vez que regiões na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram severamente afetadas pela radiação. Além disso, o governo soviético criou uma zona de exclusão, na qual toda uma região no raio de 30 quilômetros da usina não poderia ter a presença humana, a não ser para casos com a devida autorização. Até hoje é proibida a presença humana nessa região, exceto se você tem autorização. Uma vez que se identificou o que acontecia era grave, o governo soviético montou um comitê responsável pela contenção de danos. Uma das decisões desse comitê foi enviar centenas de milhares de pessoas para a região, com o objetivo de conter os danos do acidente nuclear. Essas pessoas receberam o nome de liquidadores e incluíam soldados, bombeiros, cientistas, entre outros. Estima-se que de 600 mil a 800 mil pessoas tenham sido enviadas para trabalhar na contenção de danos, e muitos desses não tinham ideia dos riscos a que seriam submetidos com o seu trabalho. Na Bielorrússia, por exemplo, mais de 115 mil pessoas trabalhavam como liquidadores. De 1990 a 2003, cerca de 8.500 morreram. Muitas das pessoas que foram enviadas para ajudar a conter os danos de Chernobyl foram motivadas a ir por promessas de bons salários e pelo sentimento de patriotismo.
Uma cientista chamada Helena Kozlova, por exemplo, trabalhou como liquidadora e ao final dos seus serviços recebeu um pagamento 100 vezes maior do que recebia usualmente. Apesar de bons salários prometidos, os ricos eram maiores e muitos dos liquidadores morreram depois de trabalhar por poucas semanas, pois tiveram altas doses de radiação. Um dos trabalhos mais perigosos era o dos liquidadores escolhidos para varrer os escombros do reator 4, que estava sob o teto da usina nuclear. Outros liquidadores receberam missões como enterrar tudo que estivesse contaminado, matar animais domésticos e abandonados, fazer medições dos níveis de radiação e por aí vai. Depois de todo o trabalho de contenção foi realizado, as autoridades soviéticas deram início à construção de uma estrutura que encapsulou o reator 4 para impedir que o reator continuasse lançando radioatividade na atmosfera. Essa estrutura recebeu o nome de sarcófago de Chernobyl. O sarcófago de Chernobyl era uma estrutura de mais de 7.300 toneladas. Foi instalado na região mais perigosa de toda a zona de explosão. O intuito da estrutura era cobrir o reator, protegendo da exposição climática, chuva, vento e por aí vai, para que os isótopos radioativos não se espalhassem ainda mais para a atmosfera. O sarcófago cobria quase 200 toneladas da lava radioativa do reator, 30 toneladas de poeira contaminada e 16 toneladas de urânio e plutônio. O sarcófago teve que ser substituído por um novo tipo de confinamento, uma vez que a radiação havia deteriorado a estrutura quase por completo. A nova cobertura, além de ser mais resistente e ter sido projetada para aguentar por pelo menos 100 anos, também filtra os gases radioativos que deixam o núcleo do reator. O acidente de Chernobyl deixou consequências terríveis, principalmente para os 3 países mais afetados, que foram Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Na década de 1980, o desastre serviu para desmoralizar o governo soviético internacionalmente e contribuiu para que Mikhail Gorbachev promovesse o desarmamento nuclear soviético, depois dessa tragédia toda, né? Além disso, os impactos do acidente da economia soviética, que já sofria com os gastos da guerra do Afeganistão, contribuíram para agravar a crise econômica que se arrastava na União Soviética. Desde a década de 70, esses impactos na economia continuaram depois que a União Soviética foi desmembrada em 15 novos países, no começo da década de 90. O acidente ainda contribuiu para afetar severamente a saúde da população. Os casos de câncer aumentaram de forma considerável na população ucraniana e belorrussa. Além dos casos de doenças cardiovasculares também terem aumentado. Por fim, não pode ser destacado o impacto psicológico desse acidente, que tirou mais de 300 mil pessoas de suas casas. Até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram em consequência de Chernobyl. Os números de 2022 da organização mostram que 2.700 pessoas estão atualmente empregadas em Chernobyl. A maior parte delas vive em uma cidade satélite na central elétrica, construída após o acidente, a 50 quilômetros do epicentro da catástrofe. Os trabalhadores e suas famílias foram transferidos para esta cidade, bem como os habitantes da cidade de toda a área de 30 quilômetros ao redor da central afetada pela contaminação radioativa. Atualmente, a sede da central nuclear de Chernobyl está situada neste local. Antes que perguntem, o Brasil tem, enfim, 2 usinas nucleares, uma em Angra 1, inaugurada em 1985, e a outra em Angra 2, que está em atividade desde 2001. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, ajuda, compartilha, faz qualquer coisa para ajudar essa professora. E é isso. Até!